Bom dia, pessoal. Sou a professora Valéria Marques. A gente está numa disciplina eletiva do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e juntamente com a professora Tatiane, a gente está ministrando essa disciplina. Hoje, dia 18 de novembro, a gente vai estar fechando a unidade 2 e fechando a unidade 3, tá? Parte dessa apresentação de agora, né, vocês já viram, a gente já trabalhou nela, e eu só vou pegar o final, né? Então, só para lembrar, né, eu vou passar ela rapidinho. Então, a discussão que a gente fez antes, se o ser humano era o único animal racional, né, o inteligente, e a gente está partindo que essa premissa é falsa, tá? A gente baseia a nosso argumento através da questão da senciência e da consciência dos animais. E um dos aportes que a gente utiliza é a teoria da mente, tá? A questão que a gente diferenciou também foram os diferentes tipos de aprendizagem, e a nossa questão, então, que a gente está trazendo aqui não é como conceito definido, mas sim como uma proposta de pesquisa, como algo que a gente está estudando, né? É estudar o processo de aprendizagem dos animais, né? Como é que isso acontece efetivamente? E a gente incluiu um termo que é a questão da abstração, tá? Diferenciamos as 4 forças da psicologia, fizemos uma linha de tempo da psicologia, principalmente. Oi, vocês estão me ouvindo de novo? Deu um pico e eu saí. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Então, com a linha do tempo, e a gente vai utilizar, né, um autor-chave, que é a questão do Piaget, que era um biólogo, e depois foi um psicólogo honoris causa, né, porque ele estudou a questão da psicologia genética, ele começou um estudo com moluscos, e aí depois ele foi para estudar a questão da inteligência humana. E Vallon, que também ele segue uma premissa que a gente acredita que é a conexão entre razão e emoção, então isso não se desconecta, tá? A contribuição de Vygotsky também com a questão da aprendizagem, e o Feuerstein, né, com a questão do programa de enriquecimento individual, né, ou instrucional. Falamos sobre as perspectivas epistemológicas para destacar a questão do construtivismo. Aqui também, né, para fortalecer o que a gente está falando enquanto o que é cognição, que são termos que a gente está entrando na área da academia que ainda são muito delicados, né? Como cognição, inteligência, subjetividade, mente, mas é essa seara que a gente aceitou como desafio, né? A diferença de cognição e inteligência, diferentes autores que discutem sobre essa questão da inteligência, e a gente aqui coloca a possibilidade da ampliação, né? Para destacar, a gente vai trabalhar com a cognição e a metacognição. Então, a metacognição não só de humanos, né, mas também de animais, diferenciando a questão da metacognição fraca e a metacognição forte, né?
A diferença básica entre as duas, na metacognição forte, ela tem um controle, uma autonomia maior desse processo, né? Há uma questão mais intencional e de alta abstração mental. Aqui a gente fez um histórico sobre o construtivismo, falamos sobre os invariantes funcionais, ou sobre a base, né, piagetiana, que ele fala sobre organização, adaptação, e assimilação e acomodação. Isso a gente deu destaque porque não é exclusivo do humano, é algo que o Piaget atribuiu, por exemplo, quando ele estudou os moluscos, por exemplo, né, é algo que ele percebeu, tá? O que acontece é que, na questão da assimilação, cada espécie tem a sua estrutura, né, desse processo de cognição, e, consequentemente, ele tem um modo próprio, né, um modo operante específico de acomodação. Já dando spoiler de hoje, quer dizer, eu só estou fazendo uma prévia para lembrar, né, e a gente esquentar as turbinas. O importante, então, é pensar todo esse processo aqui a partir da característica de cada espécie. Não dá para comparar processo cognitivo ou processo intelectivo de nenhum, não é que não possa comparar, não pode colocar uma visão antropomórfica, né? Dizer que o ser humano que é o modo correto, é o modo melhor. Não. O ser humano, na sua linha evolutiva, né, ele desenvolveu dessa forma para melhor interagir com o ambiente. Mas isso não quer dizer que uma formiga, né, a formiga, para ser formiga, ela tem um processo de comunicação próprio, uma inteligência própria, um processo cognitivo próprio, um processo, né, afetivo, né, no sentido de energético, né, energético no sentido de impulsionar para a ação próprio. Então, a gente precisa conhecer cada espécie com a sua, e respeitar as suas características, né? E aí a gente também tinha visto em aulas pregressas, quanto mais próximo na questão filogenética, mais conexões ou mais semelhanças vão ter, né? Aqui também discutindo sobre essa questão das estruturas, e aqui o Piaget dá essa contribuição no que a gente discute sobre nature e nurture, né? Sobre o conhecimento inato ou conhecimento aprendido. Ele fala que não é um ou o outro, são os dois, mas no sentido que ele foca, né, ou ele se aprofunda na dinâmica que acontece, e como que um se conecta, influencia e modifica o outro. Tá? E aí ele vai falar das estruturas, então, hereditárias e psicológicas. Aqui, os fatores do desenvolvimento, né? E aqui, onde a gente quer, né, foi finalzinho da outra aula, para a gente falar da questão das abstrações, que é onde a gente queria chegar, que a gente precisa conceituar, sempre quando a gente vai estar falando, a partir de onde a gente está falando. E quando a gente está falando aqui abstração, não é só abstração no sentido de abstração mental, no sentido de abstração das ideias. A gente fala de abstração nesse sentido de retirar os dados, as informações que vão ser trabalhadas. E aí a gente diferencia a abstração empírica da abstração reflexionante, né? A empírica, ela vai ter toda essa questão sensório-motor, então essa interação, né, ser e ambiente, como que abstrai as propriedades do objeto para conhecer e para poder fazer um manejo no seu comportamento para melhor interagir com esse objeto, e depois, na abstração reflexionante, começa a ter a interiorização desses dados,
Gente, toda hora que eu paro, é para botar permissão, né, para a pessoa entrar. A gente vai ter a questão pseudoempírica, que é o primeiro passo, se a gente for pensar na classificação, né, piagetiana, ou na proposta piagetiana, a abstração empírica, ela está pregnante no período sensório-motor, né? Essa abstração não se perde, né? Por isso que o Piaget trabalha com a imagem de uma espiral, então isso vai crescendo e aumentando a complexidade, as articulações, para depois, nessa questão da pseudoempírica, seria uma correspondência mais ou menos no período pré-operatório. Então, quando o mundo se tornou permanente porque ele foi interiorizado com imagens, essas imagens passam a ser organizadas, sistematizadas e começam a ganhar movimento. Quando elas ganham movimento, entra no que a gente chama que é o período das operações, né? Operações concretas ou operações formais, que é essa questão da abstração refletida e que vai aumentando a sua complexidade a ponto de depois já não precisar tanto dessa questão da informação concreta, porque já consegue trabalhar só no mundo formal ou no mundo das ideias. Bem, basicamente, foi até aqui que a gente foi, e aqui, isso aqui é só para a gente terminar, né, essa parte 2, para a gente começar a unidade 2, parte 3, e passar para a Tatiane, que vai apresentar a unidade 3, que é colocar todas essas ideias em prática, né, e quais são as questões de estudo que saem daí, né? Todo esse argumento que a gente está trazendo até agora, vocês vejam que a gente apresenta o que já está, o que é hegemônico na academia, mas aonde tem uma fratura, aonde tem uma lacuna que a gente pode entrar fazendo uma proposta diferente, tá? Então, a gente quer entrar neste processo. Diferentemente de uma escola comportamental, né, behaviorista, que se preocupa na questão do estímulo e da resposta, quer dizer, tem toda uma coerência teórica, né, no manejo dos comportamentos observáveis, mensurados. Na nossa proposta, né, a gente quer olhar dentro da caixa preta. O que acontece entre esse estímulo, essa interação sujeito e ambiente na coleta de dados, tá? Para transformar isso numa ação, quer seja uma ação motora, uma ação mental, que vai levar a uma problematização e resolução de problemas, né? Um modo de lidar na realidade. Vocês continuam me ouvindo? Não sei se eu caí. Estamos te ouvindo, sim. Ah, tá. Porque aqui parou de aparecer para mim a apresentação do slide. Vamos ver se... Ó. Vocês estão vendo o slide? Agora sim. Tá. Então, olha aí, hoje está vendo, tá aparecendo os problemas e eu estou conseguindo solucionar. Que bom que continue assim. Então, para olhar, né, o que acontece internamente, a gente precisa respeitar, né, e conhecer cada participante dessa pesquisa, né? Então, cada espécie, ok? Nós já discutimos antes a senciência, e aqui a gente está falando da consciência animal, né? A gente faz uma provocação para vocês, a gente vai centrar a nossa discussão só na consciência animal, mas entender, né, o que a gente está chamando de consciência, mas saber que o ramo, né, a direção que a gente caminha,
não é nem só da consciência animal. Então, a gente discute também a questão, né, ou vai nessa mesma linha de discussão da consciência vegetal, e até dando um pulinho a mais, a cognição vegetal. Só que a gente não vai abordar isso aqui, porque é um tema amplo, mas a gente dá uma indicação para quem se interessar, né? Ou pelo menos entender um pouco mais sobre o que a gente está falando. Então, primeiro, quando a gente está falando de consciência, a gente precisa entender, né, que é uma palavra com múltiplos sentidos. Então, do que a gente está falando? Então, quando a gente está falando de consciência, né, às vezes a gente fala que essa coisa de estar acordado, né, está consciente ou não está consciente, né? Uma pessoa na UTI ou em alguns momentos a gente dá um breakdown mesmo para que a pessoa não fique consciente, não fique agitada, tá? A consciência, quando a gente fala da consciência humana, muitas vezes ela está ligada à questão moral, né? Então, ao julgamento moral, e essa questão do superego de avaliar e controlar e julgar o que é certo e o que é errado. E uma outra questão é a questão do self, ou a questão do eu, o qual remete, né, à percepção do indivíduo da sua própria existência. É neste caminho, mais ou menos, que a gente vai. Obviamente que a consciência de self, ela também tem uma gradação, mas o primeiro momento de já saber a diferença de eu e não eu, já é uma primeira consciência. Então, por isso que se fala até da consciência celular, que é o que possibilita a célula de perceber que ela tem diferentes elementos, cada elemento tem uma função nessa interação com o meio. Tá? Então, para vocês compreenderem qual é o aporte de consciência do que a gente está discutindo. Damásio vai colocar a consciência humana, né, como uma consciência ampliada. Então, uma consciência como o grau de abstração que a espécie humana alcança, né, já a questão do pensamento formal, o pensamento das ideias, a questão da consciência também acompanha esse movimento. E a gente pode ter uma questão de autoconsciência mais rica e mais detalhada, não de diferenciar só do eu e não eu, mas juntar todas essas questões anteriores, né, de até a gente fazer aquelas questões básicas, né? Quem sou eu, de onde eu vim, né? Para que eu vim, para onde eu vou. Né? Então, a capacidade da Damásio fala, né, que a capacidade do indivíduo de ter consciência de quantidades enormes de entidades e eventos subjetivos gera uma perspectiva individual. Ainda, então, como consciência, da mesma forma que a gente falou que inteligência, né, ainda não tem uma unanimidade conceitual, a mesma questão de consciência. E, dependendo do autor com quem a gente trabalha, ele vai ter uma compreensão e vai discutir esse termo de uma determinada forma, tá? Vai envolver diferentes fenômenos mentais, e aí a discussão entre cérebro e mente, onde a Susana Russell também ela coloca isso, né? A gente não dá para discutir cérebro e mente de uma forma separada. Tá? Toda vez quando a gente trabalha, e se a gente vai falar, né, principalmente no pensamento sistêmico, a gente precisa entender essa ideia de conjunto e como tudo trabalha articulado. A mente tem um suporte, né, do substrato biológico do cérebro.
Então, é o cérebro com suas características que vai propiciar, né, o funcionamento ou a caracterização da mente. Isso vai diferenciar de espécie para espécie. As origens do qualia, né, dos aspectos fenomênicos da mente. Então, cada animal com a sua estrutura biológica, social, né, seu modo de ser e estar no mundo, ele cria uma realidade. E, com isso, cada animal, né, vai ter uma perspectiva de realidade, né? Então, o mundo dos morcegos não é o mesmo mundo dos humanos, né? A forma como eles concretizam o mundo, né, internalizam o mundo é diferente da gente. E aqui tem um ponto importante sobre o histórico, né, da racionalidade dos animais não humanos, para explicar por que é tão forte das pessoas não considerarem, ou tem um grupo grande de pessoas que nem consideram a possibilidade da cognição e inteligência animal, tá? Uma questão forte, a nossa tradição, a gente tem uma tradição grega, né, forte, e lá já se negava essa questão da razão para o animal não humano. E isso a gente vai trazer, né, até hoje. E outra questão forte, né, a visão cristã, que tem toda a explicação de que o mundo foi criado para o homem, né? O homem foi criado à semelhança e imagem de Deus, e tudo é para servi-lo. Então, não pode ser, o homem precisa ser superior, e com isso se sustenta a visão antropomórfica, mais uma vez. Tá? Aí aqui a gente tem o argumento também do próprio Descartes, né? Que ele vai falar. Espera aqui, o cursor aqui. Do animal como máquina. Por que como máquina? Porque ele bebe dessa água e ele fala que a alma, e aí lembrando que alma é psique, né? E psique é mente, só quem tem é o ser humano. Então, isso, até a questão ética, bioética, né? O animal é quase que um objeto. Pronto, tá? Nós criticamos essas posições. E a gente vai retomar desde lá, né, os primórdios, a contribuição do William James, que ele vai beber da água do Spencer, mas não concordando com tudo que ele propõe. Ele vai seguir um pouco a linha do Spencer e vai criticá-lo, propondo uma outra perspectiva. Tá? Mas o James vai dizer que se a consciência é um fenômeno natural que se transformou com a evolução, é fundamental entender sua história para entender sua estrutura, funcionamento, potencialidades e limites. E investigar outras espécies é o caminho necessário para conhecer essa história natural da mente humana. Aqui tem a sustentação por que as nossas pesquisas elas têm esse corte filogenético e ontogenético. Mais uma vez, quando a gente está falando de evolução aqui, não é evolução de que as coisas vão melhorando, né? Os dinossauros, eles estavam adequados para aquela época, tá? Nós não sobreviveríamos naquilo ali. Então, não é dizer que a gente agora é uma espécie melhor, mais evoluída, é uma espécie diferenciada e que tem uma relação com a adaptação no seu mundo atual. Okay? E a ideia que o James vai capturar do Spencer, tá? Então, é essa, que na natureza tudo está em evolução
entendendo a evolução como transformação, como movimento, e ele vai pegar essas 3 palavrinhas, que é conservação, desenvolvimento e aperfeiçoamento. Então, de que forma que os seres vivos, eles têm como missão se permanecer nesse estado de vivo o maior período que eles conseguirem e deixarem a sua marca na reprodução. Tá? Essa seria a missão do ser vivo. Então, que informações são conservadas, que informações são desenvolvidas, maturadas, que informações são transformadas e aprimoradas. Uma das escolas que vão estar, das perspectivas que vão contribuir conosco nessa questão, é falar da teoria da mente. Então, mais uma vez, a teoria da mente, aqui a gente não está falando só das pesquisas da teoria da mente relacionada ao ser humano. Então, de que forma que a gente pode ampliar, de que forma que a gente pode compreender o que é mente no sentido de psique, né? Que é o que a gente vai estar vendo agora, né, a seguir, que não é só a forma do cérebro humano, a gente não pensa só né, com o cérebro, tá? Lembrei do Pink e o cérebro. Então, falar da teoria da mente é falar de consciência, é falar de fenômenos mentais muito complexo e dinâmico, uma vez que está intrinsecamente relacionado com o ambiente que nos inserimos. Constitui uma capacidade indiscutivelmente essencial para as relações sociais das pessoas, das quais dependemos, né? Relações sociais aí das pessoas fui eu que coloquei, mas das relações sociais que dependemos porque somos animais sociais, tá? Que Monteiro aqui estava falando da teoria da mente sobre a questão do humano. E aqui fica claro também, ou para a gente depois entender a questão da metacognição, então a primeira ordem, como tem uma distinção, a segunda ordem, quando eu consigo pensar que talvez o outro esteja pensando diferente de mim, e a terceira ordem, quando eu já consigo pensar sobre o pensamento, tá? Que é a metacognição forte. A gente vai estar indicando também como leitura, né, a possibilidade ou pesquisas que já avaliam a questão da teoria da mente com cavalos, com formigas, principalmente no processo de ensino. E é interessante, até falando dessa questão da formiga, né? Porque a gente pensa que uma formiga, a aprendizagem dela seria apenas de uma estrutura hereditária, completamente baseada no instinto, né, no reflexo. E pesquisas atualmente já observam as formigas, né, falando dessa pesquisa agora, aonde vem a modificação de uma formiga mais experiente e uma formiga menos experiente. Então, que tipo de trocas que ela faz, que tipo de informação, que tipo de comportamentos são apresentados, no sentido até de uma certa benevolência, uma certa compreensão sobre o que aquela formiga menos experiente está passando e como contribuir para que ela avance para níveis mais elevados, né? E aí isso para a gente eu acho fantástico, eu que sou da área, né, do desenvolvimento, da cognição, do processo de ensino-aprendizagem. Quando eu comecei na década de 80, as pessoas com deficiência intelectual, elas eram categorizadas como educáveis, treináveis e dependentes. Dependentes era aquele que você nem espera, porque dali nada vai sair, aquela
até pessoa, né? Falar pessoa na época já era meio complicado, né? Mas aquele ser não era capaz mesmo de aprender, então ele tinha que ser cuidado o resto da vida. O treinável era aquele que conseguiria aprender na base da aprendizagem associativa. Então, estímulo-resposta, treinamento, repetição, 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 porque aquela pessoa não seria capaz de pensar autonomamente ou criativamente. E um grupo muito pequeno seriam as pessoas educáveis, né, e que essa educação variaria muito, e aí muitos só conseguiam ser alfabetizados na idade adulta, tá? Aí eu brinco que o meu lado meio jurássico, eu vivenciei essa transformação, né? A gente modificou isso, e hoje em dia a gente consegue, as pessoas são diferentes, as pessoas com deficiência intelectual, elas vão ter competências, limitações específicas, mas o quantitativo de pessoas que avançaram na aprendizagem foi enorme. Isso porque a gente começou a olhar para elas como um ser capaz de aprender e evoluir. Então, ao invés da gente ter o nosso modelo e comparar no nosso modelo, a gente começou a olhar aquela pessoa, em qual nível que ela estava e de que forma que a gente poderia ir desafiando e caminhando com ela. Tá? Isso fez toda a diferença, e os autores que a gente mencionou antes tiveram contribuição substancial nesse senso. Aqui também falando, né, sobre a capacidade do indivíduo de atribuir, né, estados mentais a si mesmo e ao outro, como eu falei no exemplo agora da formiga. Então, o que faz a formiga esperar ou modificar o seu comportamento é ela inferir de alguma forma que aquela outra formiga inexperiente não captou o sentido, né? Vamos dizer assim, e que algo ela pode fazer para contribuir para que essa pessoa, desculpe o meu ato falho, né? Mas é porque a gente está tão viciado de que só o ser humano tem essa competência, né? Que até eu, que não acredito nisso, acabo, né? É um vício que a gente precisa partir. Mas a questão, então, é na observação. Então, essa observação do sentido do processo, tá? Não só o comportamento final. E que a gente possa olhar, escutar a narrativa do outro e procurar compreender como é que é esse canal de comunicação que o outro está estabelecendo. Lembrei outro exemplo das abelhas, né? Achava-se, né, muito engraçadinho, a abelha chega na colmeia, chega na casinha, e aí fica voando para lá e para cá. Ah, coitadinha, não sabe o que está fazendo. Não. Quando a gente estuda, e isso é pesquisar é olhar com profundidade um determinado tópico, via que cada movimento ele tinha um sentido, e a outra, a abelha conseguia compreender isso. Então, para qual direção estava o pólen, qual é a distância, dependendo de que tipo de dança, né, era feita. O ser humano, muitas vezes, quando a gente não entende, a gente menospreza. Ao invés da gente colocar a sandalinha da humildade e falar, quem não está tendo competência e habilidade para compreender aquilo sou eu. Então, eu preciso respirar, olhar e aprender com o outro, mesmo que esse outro seja uma formiga. Bem, então, a capacidade de um indivíduo de atribuir estados mentais, tais como crença, conhecimento, intenção, desejo de si mesmo, a terceiros e, por consequência, de prever e fazer inferências acerca do comportamento. Então, mais uma vez, aqui, quando a gente está falando de crenças ou de intenções, Monteiro está falando do ser humano.
mas a gente pode pegar isso como base e compreender como um todo, tá? Na teoria da mente, a gente vai ter diferentes termos que vão estar articulados. Eu, particularmente, uso sempre a questão da metacognição, ou pelo meu orientador doutorado, né, o professor Franco Lopresti Seminério, a meta-representação, né? Então, como que a gente compreende o mundo nesse movimento. Mas vamos lá. Então, meta-representação, metacognição, leitura da mente, atribuição de estados mentais, mentalização, psicologia do senso comum, postura intencional, equivalência. Então, tudo isso estuda ou trabalha ou enfoca de alguma forma o que acontece, né? E como que acontece a questão da mente. E aí a gente chegou nesse momento, até assim, eu vou estar falando um pouco mais por mim, né? Para não comprometer tanto a Tatiane, né? Porque esse aqui começa as minhas viagens, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, como vocês sabem, eu sou psicopedagoga também, e quando a gente estuda a aprendizagem na psicopedagogia, a gente tem 3 eixos que são importantes, e são eixos que eu procuro aplicar também, não só na aprendizagem humana, porque a psicopedagogia ela está voltada muito só ao humano. E o que eu pretendo, e vocês estão vendo o tempo inteiro, é discutir a aprendizagem como um todo, tá? Não vou querer impingir o modelo da aprendizagem da formiga ao humano, mas esse exercício, essa flexibilidade de pensamento, né, esse olhar fluido, esse pensamento sistêmico de como que as coisas se organizam, que ritmo, que direção, que dinâmica, isso me interessa. Então, a questão epistemológica busca responder o que e como é aprender, qual é a explicação teórica sobre a construção e organização do conhecimento, executado pelo pensamento sob a influência histórico-cultural, e aí aqui a gente pode ampliar esse termo, ao invés só da histórico-cultural, que tem uma ligação muito direta com o Vygotsky, né, com a questão da influência ambiental, que aí a gente coloca o Vygotsky e outros autores. Tem o eixo epistêmico, no sentido de como se processa o aprender, tá? Como é o processo cognitivo da construção do conhecimento, e aí a gente tem aqui o Piaget falando, né, dos estágios, então sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, a gente tem o professor Franco Lopresti Seminério com as linguagens morfogenéticas, e a questão de como que isso se processa no ser humano, e o outro eixo é a questão epistemofílica, que é essa questão energética, né? Que é essa questão que a gente costuma falar do afeto, o que afeta, o que impulsiona. Então, o que impulsiona e motiva o aprender? O que desperta e mantém o desejo de aprender? Então, a minha proposta, né, é ampliar o campo de estudo da psicopedagogia, então, não só com o humano, como um campo teórico, metodológico possível de contribuir com o estudo da cognição e a inteligência animal, considerando a interação, então, eu parto de uma perspectiva construtivista, interacionista, né, com o pilar para a vida. E também, como a gente discutiu desde o início, a aprendizagem é vida, tá? Ela tem uma relação direta. A psicopedagogia também, então, para quem quer conhecer, esse é o símbolo dela, né? E, tradicionalmente, é uma área do conhecimento que se propõe estudar o ser cognoscente e seu processo de aprender, compreendendo como um ser constituído de 3 grandes dimensões: o racional, né, a racionalidade, o pensamento; o relacional, que é essa questão social; e a desiderativa, que é a questão do desejo.
E o funcionamento nesses três. Então, quando didaticamente a gente separa, o objetivo é meramente esse, é didático para compreender melhor. Mas, na vida, isso acontece em movimento, tá? Tudo está junto e misturado. Então, o funcionamento decorrente dessas três dimensões, que acontece em um corpo físico e biológico, bem como num contexto cultural próprio, tá? Aqui, a aprendizagem não é o produto, e sim o processo de construção do conhecimento, através da transformação de informação captada na interação relacionada à qualidade de vínculo estabelecida. Esse processo interacional vincular efetiva-se na articulação inteligência-desejo e no equilíbrio assimilação-acomodação, que ocorre na conexão entre o sujeito desejante e o sujeito cognoscente. Atualmente, a psicopedagogia trabalha com uma concepção de aprendizagem segundo a qual participa deste processo um equipamento biológico com disposições afetivas e intelectuais que interferem na formação, na forma de relação do sujeito com o meio, sendo que essas disposições influenciam e são influenciadas pelas condições socioculturais do sujeito e do meio. Então, vocês vejam aqui que a gente fala das disposições afetivas, intelectuais, socioambientais, quando se tem hoje, foi o nosso primeiro encontro, né, com a Bianca, a questão das neurociências, como isso está presente, mas não é numa visão reducionista, que só a neurociência, só a neuropsicologia vai responder. São todos esses conhecimentos articulados. Tá? Esse livro é um livro interessante, que foi produzido pelo GEMPA, tá? E a Sara Paim é uma pessoa, né, que contribuiu muito dentro dessa área, e ela vai falar dessas instâncias da aprendizagem. Então, o organismo herdado, que é todo essa concretude que a gente traz, essas estruturas, né? Eu não vou voar, porque o meu organismo não voa, mas eu tenho uma inteligência capaz de, a partir disso que eu tenho na interação com o meio, se construir e construir aviões, né? Construir outros equipamentos que eu possa colocar e que me permita voar. O desejo sempre é o desejo do outro, então também tem aqui uma forte contribuição psicanalítica para entender o que é o desejo. O desejo não é vontade, tá? O desejo fala sobre a questão da falta, fala sobre essa questão da pulsão. E esses elementos, eles se concretizam, se articulam num corpo, que é um corpo que ele é construído especularmente, né? O que significa isso? Que corpo não é sinônimo de organismo. Vocês vejam quantas pessoas, assim, são pessoas que têm uma dismorfia quando se olham. Então, às vezes são pessoas magras, mas que se olham no espelho e se veem extremamente gordas, feias, ou pessoas que são muito inteligentes, né? Então, têm uma capacidade de autoconstruir, não tem nenhum comprometimento biológico, mas tem uma autoestima muito baixa e que não consegue aproveitar tudo de si. Então, o corpo é isso, o corpo é onde que vai mostrar como que esses três se organizam, né, como que esses três foram se criando conexões no período da vida. Esse é um artigo, então agora, tudo isso que a gente está falando teoricamente, né, apresentar um artigo, essa discussão sobre cognição, se a cognição está só no cérebro, o cérebro só como um. E aí eles vão falar, né, Lupe e outros autores, sobre a questão do cérebro não como um órgão separado,
mas como um sistema distribuído de processamento de informação. E aí eles vão falar que cada espécie, né, isso já foi evidenciado, né, em várias disciplinas neurocientíficas, que não existe somente um processamento de informação no cérebro, existem diferentes, e existem diferentes posições de cérebro também, né? Então, a forma como cada informação é processada difere entre humanos e primatas e humanos e outros animais. O que pode explicar que as habilidades cognitivas da nossa espécie sejam superiores no sentido de mais ricas. A gente consegue fazer mais articulações e articulação até no que a gente não vivenciou, né? Diferentes regiões do cérebro usam, na verdade, estratégias diferentes para interagir uma com as outras. Então, vale a pena ler esse artigo, porque ele rompe com o que a gente acredita que seja uma forma única de processamento. E quando a gente começa a ver outras possibilidades, a gente problematiza a realidade de uma outra forma e até a direção das nossas pesquisas são construídas de um modo diferente. Eles, né, esses autores ainda afirmam que algumas regiões do cérebro trocam informações com outras de maneira muito estereotipada, usando entrada e saída. Isso garante que os sinais sejam transmitidos de maneira reproduzível e confiável. Ok, lembra que a gente falou da questão da conservação, da estabilidade? Existe esse modo, né, mais previsível, mas, ao mesmo tempo, existem as interações sinergéticas, ou seja, interações que sejam feitas de modo diferenciado, dependendo de cada ocasião, interações mais flexíveis, responsáveis por uma proporção maior do fluxo total de informações no cérebro humano, tá? Essas interações sinergéticas, elas foram observadas em maior quantidade no cérebro humano do que no cérebro de macaco, por exemplo, mas elas também aconteciam. Então, o macaco, ele é capaz de criatividade, por exemplo, tá? E não só uma resposta rígida. Uma outra pesquisa que articula com isso e que problematiza essa questão do cérebro vai falar sobre a inteligência do polvo. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, e aí falando que o polvo, ele não tem um cérebro como a gente, né? São cérebros distribuídos no seu corpo, tá? E os cérebros dos polvos são tão desenvolvidos, né, que esses animais, né, têm o seu tecido neural uma grande variedade de reguladores de genes chamado microRNA. E a quantidade que eles têm é comparável com alguns vertebrados, né, como pato e galinha. Sobre a inteligência das aves, porque até mesmo galinha, falando aqui ao pato, há um pensamento leigo que diz que galinha é burra, né? E não é. Só que vai ser burra se a gente comparar com o nosso modo de problematizar a realidade. Se a gente encara a galinha, né, no respeitar da sua espécie, ela tem resoluções, ela tem ensinamentos. Essa pode ser atribuída ao mesmo ancestral primitivo dos polvos e dos humanos. Então, a gente fala mais uma vez a importância da filogenia. A análise feita em 18 mostras de tecido de polvo identificou 42 novas famílias de Mirna,
né, de miRNA. A maior parte no cérebro desses cefalópodes. No genoma humano, há 2.600 miRNA maduros. A molécula de miRNA não são codificantes, ou seja, não se convertem em proteína, e trabalham na expressão dos genes, se ligando à molécula de RNA maiores, para ajudar a refinar a proteína criada por ela. Como curiosidade da inteligência do povo, né, o sistema nervoso dele é bem incomum. Então, tem 500 milhões de neurônios espalhados pelos tentáculos. Cada tentáculo, olha que interessante, pode tomar decisões independentes e até reagir a estímulos, mesmo depois de separados do corpo. A habilidade dos animais de editar o RNA à vontade para se adaptar ao ambiente. E a separação, aí a gente colocou, né, entre a linhagem dos humanos e do povo, ocorreu em 500, 600 milhões de anos. Aqui estão as referências, tá? Esse é o livro que a gente também recomendou que vocês lessem, Outras Mentes, que falam sobre essa questão em diferentes animais, tá? Tem aqui essa indicação no YouTube, que é muito interessante ouvi-lo falar sobre esse livro. E vou partir rapidinho já, porque eu já estou entrando. O próximo vai ser mais rápido. Tati, deixa eu só abrir aqui a aprendizagem 3. Então, tudo isso que a gente discutiu é para a gente chegar... Vocês estão vendo agora a parte 3? Eu caí, gente? Ou vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, professora. Ah, então tá. Estão vendo a parte 3 já, né? Sim, sim. Tá. Bem, então, a gente viu que a aprendizagem, ela é um processo vital, então, a aprendizagem é importante para a vida, tá? E inclui fatores biológicos, psicológicos, cognitivo-afetivos, sociais e ambientais, tá? O nosso desafio, então, é pensar sobre a aprendizagem humana, e no nosso caso, a aprendizagem equina, né, no equilíbrio rural, considerando a interação, então, a aprendizagem como elementos de vida, e as características filogenéticas, ontogenéticas, culturais e ambientais. Então, quando a gente observa ou estuda determinada cena, a gente precisa, como o Bronfenbrenner, né, também traz na teoria bioecológica do desenvolvimento, observar diferentes níveis, desde aquela relação da díade, né, dos dois seres, até onde essa relação está inserida, onde que ela ganha sentido. Esse artigo, então, a gente já está concluindo, né? É uma sugestão para que vocês leiam, é um artigo que foi lançado na semana passada, tá? Esse artigo não faz parte do trabalho que a gente vai propor, não, que a Tati vai explicar, mas eu sugiro que ele seja lido, relido, cada linha, tá? É um artigo muito usado e muito interessante, bem sustentado, consolidado, tá? Então, eles vão propor a questão da cognição nessa tríade, né? Cérebro, corpo e ambiente. E, para falar disso, eles vão sustentar na cognição incorporada, né? Que eu já vou falar. Eles vão partir da premissa, né, do Ingold, que fala que a contribuição de uma geração para outra não se dá meramente, né, pela entrega de um conjunto de informação desencorpado e de contexto independente,
mas pela criação de contextos ambientais dentro dos quais as sucessoras gerações desenvolvem suas próprias habilidades incorporadas de percepção e ação. A cognição estruturada por outras partes do corpo do agente, além do cérebro. Então, embora a gente vá estudar cérebro e mente, teoria da mente, a gente não acredita que a aprendizagem é só no cérebro. A aprendizagem é com o corpo inteiro, a gente é atravessado no todo. Tá? Isso possibilita enfatizar a influência do corpo e do ambiente sobre a atividade cognitiva. É um resultado da cognição corporeada, e vocês vão encontrar algumas formas de falar cognição incorporada ou cognição incorporada, tá? Um resultado da interação entre o corpo, a mente e o ambiente, e não apenas o produto de mecanismos cognitivos específicos. E aí essas duas autoras fazem uma coisa que é muito interessante. Elas estudaram, né, o ensino, não do humano, do animal, né? Então, olha que interessante a gente falar sobre o processo de ensinar no animal não humano. Pode falar, Flávia. Professora, pode voltar no nome do artigo para eu poder anotar? Eu não consegui pegar o nome. Aqui, porque vai estar na referência, tá, Flávia? Tá, o de Saia Rezende. Tá, né? Eu posso mandar depois para vocês também, né? Mas o nome é essa questão do ensino, o ensino do animal. Agora, a minha memória é horrorosa. Mas a gente olha junto, eu aponto na referência. Tá bom, obrigada, professora. Tá? Então, romper com o pensamento clássico, né, sobre cognição, ensino e aprendizagem transcende as definições acadêmicas. Que eu sou freiriana, circulam máximo. Então, a cognição, ensino e aprendizagem transcende as definições acadêmicas e pode promover reflexões sobre como conduzimos nossos experimentos e projetos de pesquisa, além de influenciar o que consideramos ao ensinar ou o que entendemos por ensino. Então, se a gente só faz pesquisa num modelo associacionista, né, behaviorista, as nossas respostas vão ser somente associacionistas. Tá? Se a gente consegue problematizar e fazer o desenho de uma pesquisa de uma outra forma, a gente consegue outras respostas. Essa é a defesa. Flávia, esse é o artigo, tá? Então, reflexões sobre o conceito de ensino em animais humanos e não humanos, a partir de uma perspectiva etológica. Lembrando que naquela discussão que a gente fez até do histórico, né, sobre a psicologia comparada, hoje em dia, as duas linhas, né, é a psicologia evolutiva e a etologia. Me fugiu o nome agora. É porque eu ia falar etologia criativa, mas não é isso, etologia criativa está errado. Mas essas duas, elas já abrem mais campo para conversar entre si, porque vem que o fundamental é uma perspectiva transdisciplinar. E na nossa... A gente está arriscando, quer dizer, a gente já está trabalhando uma perspectiva transdisciplinar, mas eu já estou ensaiando até para uma perspectiva transpessoal, né? Esse livro do Gazola é um livro muito interessante, é um livro que pode ser pego, né, disponibilizado, está disponibilizado no ResearchGate, e esse vídeo foi o vídeo que eu falei para vocês, que é um vídeo provocativo, que fala sobre a cognição e a inteligência em plantas, tá? É muito interessante. Então, tem vários livros
ainda é um grupo pequeno, mas já tem produções até nacionais e internacionais, no sentido de falar da cognição das florestas, como é que... Só que é uma forma de pensar diferente da gente, né? Diferente do ser humano. O ser humano tem um desenvolvimento individual. A floresta ela tem uma questão mais colaborativa, mais coletiva. E esse é o que a gente falou do livro que a gente recomenda também, que é muito provocativo, que é Inteligência das Aves, que a gente vai parar, né, muito para pensar quando a gente fala que esse passarinho, o cérebro tamanho de um amendoim, né? Então, o que pensa? É muito burro, não aprende nada. Não, é muito interessante essa discussão, tá? Termino aqui, né? Desculpa, Tati, que acabei passando, né, um pouco da hora, mas eu tentei ser o mais ágil possível, tá? Passo para você, e aí depois a gente abre para a pergunta no final. Tá ótimo. Não passou da hora, não. Fica tranquila. Tá ótimo. Você acha que o artigo a gente fala no final ou fala agora? Acho que no final, emenda, e aí no final a gente quer, porque a gente vai ter que parar para distribuir, né? Tá bom. Então, deixa eu compartilhar aqui. Bom dia a todos. Vamos lá continuar a nossa unidade 3. Então, eu sou a professora Tatiane, a professora Valéria explicou muito bem, muito obrigada. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as intervenções assistidas por equinos. No conteúdo, a gente vai abordar os conceitos fundamentais, a aprendizagem experiencial nas intervenções assistidas por equinos. O nosso objetivo é saber se vocês conhecem as nomenclaturas referentes às atividades com equinos no Brasil. Vocês conhecem, gente? Falam aí. Alguns sim, professora, outros não. Então, fala que você conhece. Que você já ouviu falar. Ecoterapia. Ecoterapia, que mais? Que a gente viu que é a terapia, é tipo uma terapia assistida. Terapia assistida por cavalos ou por animais. Quem mais, gente? Todo mundo ainda está cansado do feriadão. Então, nós temos terapia assistida com animais, terapia facilitadas com animais, equitação terapêutica. Me ajuda mais, Valéria, de pensar. Tem bastante terminologias. E essas são as atividades relacionadas aos cavalos, né? Ecoterapia por fisioterapia, deve ser. Isso. E tudo isso, se você pegar bem do antigamente, a gente relacionava muito a intervenções assistidas por animais ou por equinos. O nome do nosso projeto, né, é Intervenções Transdisciplinares Assistidas por Equinos. E você vai ver muito também no Instagram, terapias e aprendizagens assistidas por equinos. Mas
A gente vai abordar cada pontinho desse e também vai falar a diferença da ecoterapia para os outros tipos de serviços assistidos por animais. Então, nosso objetivo de hoje. Então, vamos entrar nas nomenclaturas. Então, a gente tem que as intervenções assistidas por animais vão ser atividades que envolvem tanto os animais, mas qualquer animal, tipo cachorro, gato, por animais, né? Apesar de ter uma prerrogativa de não utilizar animais selvagens. E a importância é o benefício que essa relação traz para o humano sem prejuízo à saúde do animal. E tem um site, que é a IARRAIO, que é a Associação com Intervenções Assistidas por Animais, né? E um dos trabalhos que a gente vai ter vai ser essa questão do novo conceito, porque ela vai mudar esse nome de intervenções para serviços assistidos por animais, mas abordando basicamente as mesmas coisas. A questão da mudança da terminologia está referente a que cada um denominava de um jeito. Então, foi feito um documento de consenso, que começou com um documento de consenso do Wood com associações de cavalos, e agora, em 2024, a IARRAIO passa também a aceitar essa denominação, essas nomenclaturas, que parece que veio para ficar. E, apesar das nomenclaturas falarem em serviços, né, porque são serviços realmente, são serviços que são oferecidos, muita gente ainda vai abordar a questão das intervenções. E nós, ainda no Equilíbrio Rural, continuamos abordando a questão das intervenções, principalmente porque a gente não tem um cunho de comercial, de venda. Daí, mas a tendência é virar serviços mesmo. Então, as intervenções, elas são vivências de observação, aproximação, que vai viabilizar desenvolver ações terapêuticas, educacionais e recreativas. E nessa mudança, ele muda um pouco essa questão da recreativas, que era bem relacionado às atividades, e passa a ser mais direcionada para um objetivo. Porque quando a gente via lá a questão das atividades assistidas por animais, eram mais recreações, não tinham um objetivo específico. Então, a interação ela é usada com estímulo para a saúde mental, e você vai observar a relação de atitudes dos animais, com relação também ao autoconhecimento da pessoa. E você vai ter também a questão da educação, da interação, mas indiretamente sempre vai estar ajudando a saúde mental, mesmo que não seja na parte da terapia. Então, esse é o nome do nosso projeto, né, que a gente mantém como intervenções transdisciplinares assistidas por equinos. E o termo unificador, que veio do artigo, que é serviços assistidos por equinos, é basicamente a mesma coisa, com algumas diferenças em relação à introdução do horsemanship em vez de atividade assistida. Então, a gente vai ter 3 divisões, que uma são as terapias, onde tem o profissional da saúde, a aprendizagem, que visa uma questão educacional, ou de aprender no contexto de desenvolvimento pessoal, ou no contexto de liderança, e o horsemanship, que vem falando sobre essa interação da pessoa com o cavalo, mas sempre pensando na questão do benefício do ser humano. Porque você pode ver alguns horsemanships que você vai ter como instinto de
educar, domar o cavalo. Aqui a gente pode ver algumas observações do que entrou dentro dessas 3 categorias. Então, na terapia, a gente pode ver o aconselhamento, que é o counseling, que no Brasil acho que não é tão difundido, né, Valéria? Valéria pode falar mais sobre isso? Não é. A terapia Isso não é. ocupacional... Pode falar, Valéria. O counseling é mais usado nos Estados Unidos, né? Como a própria terapia narrativa é mais utilizada lá. Tem uma estrutura diferente daqui do Brasil. E aqui a gente tem um preconceito quando a gente fala aconselhamento psicológico ou counseling. Quem tem um trabalho mais estruturado, historicamente, né, até bem sedimentado, é a USP. Tá? Mas, comumente, as pessoas têm muito preconceito. Isso, daí vocês vão ver counseling assistido por cavalos, alguns livros, tudo. Terapia ocupacional, fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, etc. Então, tudo que tenha um profissional da saúde que vai gerar um tratamento terapêutico. E como que fica o nome dessa atividade, né? Então, vai ficar aconselhamento assistido por cavalos, ou por equinos, né? Daí, dependendo do foco. Porque, por exemplo, porque o pessoal, quando usa pôneis, e daí eles falam serviços assistidos por equinos. Às vezes, quando usa cavalo, você vê que é o cavalo, não é um pônei, né? Então, ele usa por cavalos. E quando for equídeos, é que daí pode vir outras espécies, como o jumento e o muar, que é o híbrido, né? Que é o filho do jumento com a égua. Não, Tati, tá certo, isso. a zebra entra nisso? Bom dia, primeiro. A zebra, ela não é um animal doméstico, né? E as terapias, elas visam os animais domésticos. Sim. Daí tem algumas vertentes indo para a questão de selvagens. Então, não se tem ainda estudos com zebras, por conta de não ser um animal doméstico. Tá. Mas entraria na terminologia de equídeos, né? Mas não é animal. Daí, daí a gente está em aprendizagem. Então, o terceiro do nomenclatura, né, do grande grupo, seria aprendizagem assistida por equinos. Daí você teria educação, organização e desenvolvimento pessoal. Esse aqui a gente vai falar bem, explicando cada um, né? E o horsemanship, que vem o equestre adaptado, esporte equestre adaptado, equitação adaptada ou terapêutica, condução ou trelagem, que é quando tem uma carroça, né? Então, que a pessoa conduz, só que não chama carroça, chama a trelagem, né? Um volteio interativo, então aquelas questões dos saltos em cima dos cavalos, fazer aquelas performances artísticas, né? E que poderia o pessoal trazer um pouco e pensar na questão da ecoterapia, mas a ecoterapia é uma outra história. Ela não entra aqui dentro. Mas se você fosse fazer alguma coisa, você poderia pensar nisso. É como se fosse uma parte, né, Tati? A gente vai falar rapidinho lá no final, daí eu vou pedir para você falar um pouquinho também, Cecília, lá da ecoterapia. Tá. Para não embolar o pessoal aqui. Tá, sim. Então, a terapia, psicoterapia é um modo de terapia. Se você... que tem gente aqui que faz terapia ocupacional, né? Então, você vai fazer terapia ocupacional assistida por cavalos. E outras atividades que você tem do ramo da saúde. O importante é que seja feito um diagnóstico do paciente,
que o profissional vai atuar naquele diagnóstico, mas ele vai ter um setting terapêutico diferente. Então, em vez de ele estar no consultório de 4 paredes, ele vai estar o profissional com a pessoa, com o indivíduo, com o cavalo e trabalhando essa questão para benefício do paciente. E então aqui vai ter ferramentas estratégicas, intervenções e sempre incorporar o cavalo sem trazer prejuízos à saúde do animal, né? Da aprendizagem, também profissionais qualificados que tenham essa questão da aprendizagem experiencial, principalmente porque você vai ter essa experiência e você pode ter atividades tanto montadas quanto não montadas, que são no chão. O importante é estar em contato com o cavalo, você desenvolver o que você quer desenvolver ali, com relação à pessoa, e não trazer questões de maus tratos aos animais. Essa aqui é uma foto da aprendizagem, a gente ensinando a pegar pata, então é uma questão do próprio limite da pessoa ali, que é a aluna da psicologia fazendo, né? E isso aqui foi uma atividade que a Ágata fez com o Vinícius, no Redondel, né? Dessa questão dessa monta sem cela, né? Sem bocadura, sem nada. Então, essa interação, essa relação ali. Na educação, então, na aprendizagem vai ter 3, né? Que antigamente era só educação. E daí eles viram que não era só educação, era a questão mais ampla. Então, você vai ter processo de aprendizagem que vai concentrar nas habilidades acadêmicas e no desenvolvimento de caráter e promoção de habilidades que são relevantes para a vida da pessoa. Então, por exemplo, aqui foi a escola do pastor Gerson visitando o setor, né? Então, a gente teve ali, junto com a Fran, que é pedagoga, uma atividade de aprendizagem, onde eles tiveram as questões sensoriais, as questões de cuidado com os animais, de respeito consigo mesmo. Então, toda essa questão foi abordada no processo de aprendizagem que a gente realizou ali. Já a aprendizagem do desenvolvimento pessoal, ele vai ter o intuito de enfrentar os desafios e as oportunidades da vida envolvendo soluções de alguns problemas, tomadas de decisão, pensamento criativo, o desenvolvimento da comunicação. Ele pode ser tanto individual quanto em grupos. Na educação também, né? Em todos aqui você pode fazer tratamentos individuais em grupo, mas sempre pensando que você tem que ter em mente o indivíduo e a particularidade dele ali. E é importante frisar que não é uma psicoterapia, não é um aconselhamento, é a questão do autoconsciência da própria pessoa fazer o que for designado ali na aprendizagem, né? E ela realiza essa função. A gente vê muita questão dos coachings, daí coaching assistido por equinos entrando nessa questão. Tem crescido isso muito, né? Tem. E nas organizações é parecido com o desenvolvimento pessoal, só que você vai frisar o conjunto de trabalho em equipe com aquela organização, com aquela empresa, com aquela escola, com aquele ramo de pessoas que têm um objetivo comum de uma empresa, uma instituição, o que for. E vai ser trabalhada a questão de construir líderes e trabalho em equipe e dinâmicas para favorecer o desempenho dos profissionais dentro da organização, a interação. Então, é legal que ele faça
naquela organização, né, então, um contexto de um trabalho em equipe, né? Aqui no Equilíbrio Rural mesmo, a gente faz os workshops da equipe, que a gente só tem gente da equipe, então a gente está trabalhando essa questão de organização, de líderes, equipes, até o projeto da Tayane também, que ela trabalhou essa questão também, e a gente fez esse curso, que é desenvolvimento do líder através da aprendizagem experiencial assistida por equinos, contribuição da psicologia na equipe transdisciplinar, que foi em fevereiro. E o horsemanship, ele vai estar fazendo com que os participantes adquiram habilidades de equitação individualizados e permite os benefícios naturalmente saudáveis da equitação e outras atividades. Você pode fazer manejo do animal, rodar o animal ou montar no animal, mas sempre visando adquirir essas habilidades. E você vai ver bem essa questão de pessoas que tenham necessidades especiais realizando nessa parte do horsemanship. Enquanto que você está na terapia e na aprendizagem, você não é somente para pessoas que tenham algum nível de necessidades especiais ou deficiência. É um abrangente para todos que queiram fazer um tratamento ou que queiram melhorar o desenvolvimento da empresa ou da educação das crianças, utilizando o cavalo. Então, é sempre pensar, para o benefício do humano, né? Então, não é questão do benefício do animal, mas a gente sempre visa não ter atividades que vão ser prejudiciais ao animal, mas tem que ser sincero, todas essas atividades, todos esses serviços foram criados para o benefício do humano. E agora a gente entra na ecoterapia, e na ecoterapia, ela é em lei 2019, lá em maio de 2019, ela foi autorizada, promulgada como lei, e já tem algumas SUS atendendo, então planos de saúde, já é bem difundida. Só que ela vem com o intuito de pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Então, a intenção da ecoterapia é relacionado ao atendimento das pessoas com necessidades especiais. E por isso que eu falei que ela é um pouco diferente das intervenções em si. Poderia entrar dentro do horsemanship? Fala aí, Cecília. A ecoterapia também, eu acho que faz uma diferenciação, porque normalmente tem quase que a obrigatoriedade do andamento do cavalo, né? E compondo também uma equipe de fisioterapeuta, de psicólogo, TOs, essas coisas todas. Então, é bem voltada para as pessoas com necessidades especiais, né? Sim, sim. Então, e faz uma diferenciação, até porque é onde o andamento do cavalo com a pessoa montada traz benefício para todo né, vamos dizer assim, em todos os aspectos. Então, esse andamento cadenciado promove no praticante estímulos importantes para a reabilitação dele. Sim, isso mesmo. E aqui, né, aqui pode ver até nessa foto aqui ilustrativa, é a questão da vetorização do andamento do cavalo, né? Então, vai ter estudos cavalos com certos andamentos para certas patologias. Então, o fundamento principal é a conformação do corpo, como que ele se desloca, como são essas ondulações horizontais, verticais, longitudinais, e como isso vai ser passado para a coluna e para o sistema nervoso do praticante ali, né? E
E é uma coisa que a Cecília falou, que sempre para começar uma ecoterapia tem que ter liberação do médico, do psicólogo e do fisioterapeuta. Então, esses 3 laudos são importantes e é uma equipe multidisciplinar que tem que estar ali acompanhando. Porque se a pessoa não tiver condições físicas para montar e ver que aquele não vai ser bom, então o fisioterapeuta está lá para falar, não pode, não é indicado, não é porque faz bem que é indicado para todo mundo, não, o profissional da área vai fazer essa indicação. E a gente acaba fazendo um planejamento conjunto, né? Entre o equitador, o psicólogo, o fisioterapeuta ou pedagogo, né? Então, tem essa pegada, né? Uhum. Valéria, quer falar, Valéria? É rapidinho, só para, diante disso tudo que a Tati e a Cisa estão falando, Cortou? Caiu. os cavalos, eles são medidos e são escolhidos efetivamente cumprindo determinados pré-requisitos, que é diferente da nossa proposta, né, das intervenções assistidas por equinos. Como a gente não trabalha com montaria, não é esse o nosso objetivo, as diferenças dos cavalos são importantes e também, como a Tati chamou a atenção antes, o benefício não pode ser só para o humano. Então, isso é algo que também no equilíbrio rural, o tempo inteiro, a gente tem avaliado os 2 lados, né? Então, o que ganha o cavalo na participação dessa nossa proposta, o que ganha o ser humano, né? Não pode ser um em detrimento do outro. Só isso. Ótima colocação, Val. E é importante também falar que a ecoterapia ela tem a sua própria divisão, a terminologia da palavra é propriedade da ANDE, então, quando você for... Não tem tradução, então, às vezes, você vai encontrar trabalhos que traduzem como equinoterapia, mas aí é outra terapia, né? Porque é uma marca registrada da ANDE Brasil. E ela tem 4 etapas, né? Que é a hipoterapia, educação, reeducação, pré-esportivo e esportivo para equestre. Então, ela tem as suas próprias divisões. Então, isso que é importante a gente estar frisando que foi aprovada as intervenções com cavalo só. Não, foi aprovada a ecoterapia, que foi instituída aqui no Brasil como modelo, que não é... Pode até parecer uma intervenção, mas ela tem a sua própria lei e os seus próprios programas, tudo, e não entrou dentro desse consenso. Porque do consenso não tem essa ecoterapia, mas é importante, é benéfico, vai encontrar equitação terapêutica, que tem esses mesmos benefícios, né? Mas com outra terminologia e não tendo esses programas de ecoterapia do Brasil. Não tem a exigência de ter o psicólogo, né? O fisioterapeuta acompanhando. E outros profissionais, obviamente, né? Aí pode entrar fono, pode entrar vários para atender o quadro daquele praticante que está sendo, né, trabalhado na ecoterapia. Isso mesmo. Alguma dúvida, gente, sobre a ecoterapia, sobre as intervenções? Agora a gente vai entrar no nosso segundo tópico, rapidinho, que é aprendizagem experiencial e aprendizagem assistida com equinos. Vocês já ouviram falar sobre aprendizagem experiencial? Uma pergunta. Quem já é do grupo? Pode falar, Júlia. Sim, quando vocês fizeram a apresentação da equilíbrio para mim. Ótimo. A gente sempre tem falado, né, porque
A aprendizagem experiencial é um das nossas focos de literatura, então é a base teórica que a gente tem usado, né? Então, aqui vocês vão ver um resumo do ciclo de aprendizagem experiencial de David Alan Kolb, de 1984, onde vai ter que a aprendizagem é um processo que o conhecimento vem da experiência e é continuamente modificado, né, pela experiência. Então, você tem uma visão de um todo, de integração, e você tem essa questão da experiência, da percepção, da cognição, do comportamento, integrando uma visão do todo. E vai resultar num aprendizado que vai envolver tanto a ação como a reflexão da experiência vivida. Então, aqui, nesse ciclo, na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Não tem como separar. Agora eu vou sentir essa experiência, agora eu vou observar. Muitas vezes você está observando, está pensando, está sentindo, está fazendo a contextualização abstrata do pensar, está fazendo a experimentação ativa, às vezes, do fazer. Você precisa primeiro sentir, observar, pensar, para depois fazer, mas depois chega em um fluxo que você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque você já teve aquela experiência e você começa a sentir novamente e ver como que aquele aprendizado foi benéfico para você. Então, é um conceito que você precisa aprender experienciando, né? Fazendo. Quer falar alguma coisa, Valéria? Só para diferenciar, assim, quando a gente falou da abordagem das escolas, né, ele vem dentro dessa perspectiva construtivista, interacionista, contrapor com o ensino tradicional, que era um ensino meramente memorístico, né? Então, era ouvir, abrir a gaveta, colocar o conhecimento ali. E também não é só um conhecimento empírico, no sentido de ensaio e erro ou treinamento. O que ele vai articular, seguindo, né, de acordo com a perspectiva construtivista, interacionista, é essa discussão que a gente tem a nossa capacidade perceptiva, vamos dizer assim, né? A gente tem as nossas características internas, que são ativadas nessa interação com o meio, mas existe o que é mais importante, que é a atividade nesse processo, tá? Então, o que ele vai destacar aqui, que não é só você vivenciar alguma coisa, você precisa trabalhar esta vivência. Então, você vivencia no sentido de ter esses elementos, né? Quando a gente falou da abstração, mas você precisa trabalhar internamente com isso, fazer todo esse processo de assimilação e acomodação, que é uma observação que a gente vê assim, olhar e enxergar são coisas diferentes, né? Então, quando você observa de um modo intencional, quando você observa questionando, e aí você levanta hipóteses, você articula com uma proposta teórica e você depois aplica e generaliza em outros lugares. Então, é essa contribuição que o Kolb vai dar, né? Não só em 80, ele ainda está produzindo até hoje, ele é casado com uma brasileira, né? E eles produzem até hoje, e uma do artigo que a gente utiliza, a Tati vai falar, é a aplicação dessa ideia na atualidade dentro do trabalho junto com os cavalos. Valéria? Oi, pode Valéria? falar, Cecília. Você tem esse artigo que pode mandar para mim? Sim, a gente tem a indicação e tem o artigo, pode mandar o artigo também direto. Está lá, Tati, quando eu coloquei na aprendizagem, no PDF,
Parece que foi como um link, se clicar vai direto, eu acho. Tá. Então, Porque menos tem aqui tá como link esse na apresentação. clássico do Kolbe, e depois, agora fazendo o momento plim-plim nosso, né? Que é o que a Tati colocou aqui, a gente já articulando com a nossa experiência do equilíbrio rural, né? Então, a partir do que o Kolbe, né, propõe com a Stock, como que a gente assimilou e que contribuições que a gente fez com isso. Que aí é esse nosso artigo que a Tati colocou aqui, desenvolvimento da liderança humilde através da aprendizagem experiencial assistida por equinos. Porque aí a gente avança no que o Kolbe traz a aprendizagem experiencial, mas a gente também se utiliza ou dialoga com o TEAL, né, com treinamento experiencial ao ar livre, por exemplo. Isso mesmo. Mas a gente manda para você, Cecília. Tati, com você. Isso. Daí aqui, os artigos que a Valéria falou, né? Aqui no artigo do Kolbe, ele tem uma citação que fala assim: no nível individual, quando os gerentes embarcam na aprendizagem experiencial assistida por equinos, o resultado não é apenas memorável, mas tem um efeito profundo na autopercepção do participante e em sua capacidade de trabalhar com os outros. Então, ele vai falando isso aqui, né, sobre aprendizagem experiencial junto com os cavalos, e é um artigo que ele fez junto com a Karen Stoll. E o nosso artigo aqui do lado também, e falou que esse link aqui ia. Depois vocês me testam e vê se não vai. Se vai. E como a Valéria falou, né, você, nessa mesma vertente de aprendizagem experiencial, o Dinsmore vai falar a questão do TEAL, do treinamento experiencial ao ar livre, que veio também como treinamento de organização, como treinamento de equipes, e não necessariamente tem animais, mas é importante que tenha o ar livre. Ele nem fala em animais, né? Mas você pode chegar e pensar, né? O ar livre pode ter animal? Pode, mas lá ali não foi o conceito de animal. Foi o conceito de saída do ambiente de trabalho, enfrentar situações vão ser metáforas de como eles vão conseguir sobreviver na vida ali, né? Então, por exemplo, eles vão construir uma ponte, então eles vão ter poucos recursos e vão ter que trabalhar em equipe para fazer essa tarefa. E daí eles vão, metaforicamente, relacionar com essa questão do como fazer o trabalho em equipe dentro da empresa. E assim, fala. Como a gente também tem diferentes propostas, né, modalidades, dependendo da necessidade de quem demanda. Mas é muito comum serem workshops de final de semana. E aí, como a Tati faz, tem vários modelos. Então, tem caminhada em trilha, escalada em montanha, né? Assim como tem trabalho de dinâmica de grupos em hotéis fazenda. É isso. Vai, Tati. E aqui a gente trouxe um pouquinho dos momentos, assim, que a gente mais trabalha essa questão, né, de cada parte do ciclo, lembrando que o ciclo vai estar sempre ali. Então, quando a gente entra ali, a gente vai dar alimentação, a gente está trabalhando muito a questão do observar o animal, observar a natureza. Das vezes, quando a gente senta e começa a conversar sobre como que foi, então a questão de você estar sendo o pensar ali priorizado, né? Como foi essa experiência? O que você sentiu ao observar aquilo? Observar-se, né, Tati? Oi? Observar a si próprio, né? Isso, observar a si mesmo. E com relação ao fazer, né? Fazer a atividade que a gente vai estar fazendo, então, seja no circuito, seja na questão do manejo,
o maior prioritário é você estar fazendo ali, a sua autopercepção que você está fazendo, às vezes, muitas vezes você nunca fez, então é um desafio para você. E a questão do sentir, principalmente quando a gente fala em questão, quando a gente acaba de fazer a escovação dos animais, daí você vai aqui na primeira foto, sente, né, aquela interação, mas a questão que você faça sentindo, não faça automático, isso que a gente sempre prioriza. Então, não é um fazer automático, eu vou fazer que está mandando, não, tenta sentir, pensar no que você está fazendo, refletir, mas essas partes, elas são separadas, então, a gente não são separadas, mas a gente consegue tirar uma maior ênfase, né, em cada etapa. E uma reflexão final aqui, que nem toda experiência vai ser resultado em aprendizagem. Então, porque eu fui num lugar, no Hotel Fazenda, tive experiência com cavalo e eu tive uma aprendizagem ali. Não necessariamente. Você pode ter uma experiência de andar, mas o quanto aquilo foi a sua reflexão para que você conseguiu trazer. Então, o aprendizado, ele é direcionado, né, na aprendizagem. Então, a gente direciona ali pelo que necessidades, pelo que quer, pelo objetivo para chegar. Não é uma recreação. Aqui algumas referências que eu já coloquei lá. E aqui, obrigada. E vamos partir para as dúvidas e para o artigo, que eu acho que o pessoal já está nervoso. Ai, meu Deus, está acabando a bateria. Val, eu vou... Alguma dúvida, gente? Interromper, compartilhar mais. Alô? Quer falar alguma coisa, Cecília? Não, tá tranquila que deu o chute aqui no meu celular, parou. Ah, tá, você levantou a mão aqui. Não, é que eu na hora bati errado. Ah, tá. Ih, calma aí, gente, agora deu eco. Oi. Oi. Não deu mais eco, não. Então, gente, a proposta é que no dia 25 a gente faça uma prática visando a aprendizagem experiencial. E se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa que vocês queiram trazer também para a gente fazer nessa aprendizagem, é sempre bem-vinda. Aí é a prática, é isso? Isso, a prática dia 25. Tá. E a questão do pessoal da pós, a gente vai dividir os temas. Daí tá todo mundo aqui da pós? Eu tô esperando. O que a gente pensou, a gente escolheu 5 artigos, porque são 5 pessoas da pós-graduação, né? E que cada um ficasse responsável pela apresentação de um artigo. Então, a gente pensou num seminário, tá? São artigos que atravessam tudo o que a gente discutiu, né? E que são bem atuais. Então, vai, Tati. Então, Valéria, Tati. Conforme a Tati apresentar... Depois, se vocês puderem, me dar uma orientação à parte, porque eu não estou tão envolvida com vocês, né? Não, isso aqui é só dos alunos, Cecília. Mas não é para apresentar para os alunos? Não, que os alunos vão apresentar para a gente. Ah, que legal. Dia 2 e dia 9. Então, eu não sei se a gente só tem mestrandos, são os mestrandos e doutorandos que vão apresentar, vão fazer um seminário, vão ler os artigos. O ideal é que todo mundo pudesse ler para poder discutir, mas a apresentação fica sendo responsável por cada um que vai escolher o artigo. Conforme a Tati apresentar agora, né, acho que apresenta todos e a gente já vê o nome de quem quer apresentar o quê.
Tá, eu posso participar também como mestranda? Não, porque você já é mestre, você não é mais mestranda, você já é mestre. Ah, tá, é verdade. Você verdade, pode tá certo. participar do encontro, mas você não vai Tá. apresentar porque você não vai ser avaliada. Tá, legal, tá bom. Tá? A Entendi. apresentação é deles porque é a avaliação deles. Sim, com É certeza. por isso que o pessoal também que está no grupo do curso de extensão não tem essa obrigatoriedade. Tá? Entendi. Tá bom. Vai lá, Tati. É que a bateria acabou. Oi, é que a bateria acabou. Eu tô ligando de novo o computador aqui na tomada. Você quer que eu mostre? Não, voltei. Deixa eu voltar aqui para voltar para a sala. Voltei para a sala. Deixa eu achar aqui para compartilhar. Ai, cadê? Aqui, o primeiro artigo, esse aqui, da recomendação da terminologia uniforme dos serviços assistidos por animais, que eu falei, que é o novo. Alguém se manifesta? São 5 pessoas, 5 artigos. E esse vai ser apresentado dia 2. Tati, a minha sugestão é que você fale de todos, porque aí a gente vai poder ter uma noção de quais vão ser os outros. Isso. Ótima ideia, Tayane. Tayane, você não está na lista não, tá? Para apresentar. Ah, não? Ah, tá bom. Não. Eu já sou mestre. Não, você é mestranda ainda, mas a disciplina está como extensão. Ah, tá porque ótimo, então. Lembra que você ia estar defendendo antes do término da disciplina, né? E Fiquei na dúvida. Tá certo, tá bom. O segundo artigo é o estudo do comportamento e a dicotomia inato versus aprendido e a sua possível superação, de Francisco Juliano de Souza Cabral. O terceiro artigo... Calma aí. The human ability to interpret active states in horses' body language, a habilidade humana de interpretar estados afetivos e cavalos, linguagem corporal, desculpa. E the role of emotion recognition ability and previous experience with horses. E habilidade de reconhecimento de habilidade da experiência prévia em cavalos. Gente, dá para colocar tudo no Google, tá? O Google vai lá, traduz tudo. O artigo inteiro. Deixa eu colocar aqui para quem. Esse wow, no-go, evidência, consensus, with model-based strategy. Using horses during an isso aí, task. Então, essa questão do modelo de estratégia usado dos cavalos durante tarefas inibitórias. E esse aqui, que é crença, ação intencional e animais não humanos, de Meilson Gonçalves Candeiro. Então, tem artigo em inglês, tem artigo em português. Tati, Fala. eu queria só pedir para que a minha apresentação fosse no dia 9, eu consigo, porque no dia 2 eu não vou conseguir estar presente. Eu posso ficar ou com o segundo ou com o último. Então, no dia 9 vai ser o 4 ou o 5? Ah, então tá, pode ser o 5. Então já temos uma habilitada aqui de... O 5 é esse que tá aí, né, na tela. Isso. Show.
Quem mais? Camila está dizendo que pode ficar com o artigo 3 para o dia 2. Tá. Professora, Fala. mostra de novo o segundo artigo. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Aí eu queria esse. Tá, Flávia. Deixa eu colocar aqui. Flávia. A Camila tinha falado terceiro, né? A Stephanie é. tinha falado o segundo também. A Stephanie falou que pode ficar com o primeiro. E o Matheus com o quarto. Então, pronto. Calma aí, gente, deixa eu anotar. Quem ficou com o primeiro? Stephanie com o primeiro. Flávia com o segundo. Matheus com o quarto. Acho que foram todos. Quem ficou com o terceiro? Camila. Camila. Tá. Vocês vão ver que a gente escolheu artigos bem diferentes também, com diferentes perspectivas e com diferentes delineamento de pesquisa. Tá? O que a gente espera da apresentação de vocês? Que vocês façam um resumo, né, para clarear quais foram as ideias principais, né? Então, qual foi o tema, qual foi a pergunta da pesquisa, né? Ou qual é a ideia central do artigo, como que o autor desenvolveu essa ideia, tá? O que ele propõe no final, que é a análise de dados e a conclusão. E, por fim, qual foi a avaliação de vocês, né? Vocês concordam com o autor, não concordam com o autor? E é isso, é só uma apresentação. Facilita se fizer a apresentação em PowerPoint, mas que facilita para outra pessoa acompanhar, tá? Em base de 15 minutos. Isso. Para a gente conseguir discutir, então é um resumo breve, né? Trazendo esses pontos que a Valéria trouxe. Todo mundo leia, né? Mesmo quem está na extensão, tá, Cecília? Então é importante que todo mundo leia. Tá? Sim, com certeza. Eu vou mandar aqui também no grupo. Mas a responsabilidade desses 15 minutos são dessas pessoas. Ok. Todo mundo compreendeu? Tá ok? Sim. Pode ser assim? Tá. Okay. E aí você manda para a gente, né? Vou mandar. Tá, obrigada. Então é isso aí, gente. Obrigada. Todo mundo colocou o nome na presença, no chat aí? Deixa eu copiar o chat. Eu não sei a gente está terminando. A gente está terminando, né, nossa disciplina. A gente vai estar, depois, no último dia também, que vocês estejam avaliando a gente, tanto a mim quanto a Tatiane, né? Eu falei, o nosso projeto, ano que vem, a gente está lançando o livro dessas aulas que a gente fez agora, e vocês vejam que a gente está provocando efetivamente a questão da academia. Então, a gente traz alguns assuntos que já são hegemônicos, que já são aceitos na academia, mas a gente levanta outros problemas, desafios, perguntas, né, por um modo diferente da gente ver, e com algumas indicações de como que a gente pode caminhar nesse outro sentido, tá? Em todas as apresentações, a gente recomenda que depois vocês olhem as referências. As referências a gente pesquisou muito para escolher o que a gente ia colocar para vocês, tá? Então, aproveitem depois nas férias, até esses livros que a gente indicou, por exemplo, das Outras Mentes, é um livro fácil de ler, né? É um livro quase que a gente lê como um romance, né? Sem ter aquela preocupação. Às vezes, eu tenho ciência que as minhas apresentações foram mais pesadas, porque são conceitos muito novos e muito transdisciplinares, né? Discussão de vários campos de saber. Mas por isso que alguém aí falou, e eu achei interessante, a gente está gravando essas aulas justamente para poder estar revendo, ouvindo de novo, né?
concordando ou discordando do que a gente propõe para vocês. É isso. Então, seguimos e é muito bom estar com vocês. Desejar uma boa semana para todos. Muito bom mesmo. E obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Eu estou tirando foto aqui de quem está aqui, porque perdi o chat. Tá bom. Quando eu entrei. Então, tchau. Beijo. Beijo, gente.